eu sou a professora Fabiana Veloso, formada em Educação Física e especialista em gestante pós-parto. Eu vim hoje fazer um vídeo diferente, que é contar um pouquinho sobre quem eu sou, como essa minha paixão por gestante pós-parto começou. Afinal de contas, essa é uma dúvida muito comum das mulheres nas quais eu atendo, né? Por que você optou por trabalhar com gestante pós-parto, já que é um público tão específico? E muitos professores, né, muitos colegas meus de trabalho também têm essa dúvida, afinal de contas não é todo mundo que gosta de trabalhar com esse público específico, né? E a minha vida profissional, ela começou muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 16 anos, e desde essa época aí eu comecei realmente a trabalhar de carteira assinada aos 16 anos, porque eu já havia terminado o ensino médio. E eu sempre fui apaixonada por mulheres fora da curva. Eu sempre projetei para minha vida, né, que eu seria uma mulher que trabalha, uma mulher que fosse, que cuidasse da casa, mas que também trabalhasse, que tivesse seus filhos, mas que também trabalhasse, que tivesse sua família, seu marido, mas que também fosse uma profissional. E nada contra as mulheres que não têm uma profissão. Afinal de contas, eu sou filha, né? Minha mãe hoje, ela não tem uma profissão, ela trabalhou como empregada doméstica durante um tempo, como vendedora na fase mais jovem da vida dela, mas ela não tem uma profissão e super admiro ela. Inclusive é uma mulher assim inspiradora, quem conhece ela sabe o quão inspiradora ela é. Então não tenho problema nenhum com as mulheres que não são profissionais, mas eu projetei para minha vida que eu seria uma profissional e que eu seria boa no que eu fosse fazer, né? Eu sempre usei essa expressão, sempre falei isso pro meu irmão, seja o que for, seja bom no que você vai ser, né? Se você for ser gari, seja o melhor gari. Se você for ser faxineiro, seja o melhor faxineiro. E eu sempre levei isso pra mim e pra minha vida. E eu ia pra escola andando e tinha uma parada de ônibus e eu sempre olhava para essa parada de ônibus e eu achava lindo as mulheres ali de salto, todas arrumadas, gente, toda arrumada para pegar ônibus e tal. E eu sempre projetei e profetizei aquilo dali para mim, né? Eu vou ser uma dessas mulheres aí que vai estar pegando ônibus e vai estar indo pro trabalho. E não deu outra, aos 16 anos eu, né, já havia me formado no ensino médio e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar como auxiliar de escritório em uma contabilidade. E lá eu me deparei com uma mulher que era exatamente o que eu sempre admirei. E depois eu vou até marcá-la nesse vídeo aqui, que é a Jane, minha amiga. E, nossa, foi a primeira amizade profissional que eu fiz. E ela era o tipo de mulher que eu sempre almejei ser, né? Ela era mãe de 2 filhos, ela trabalhava, ela era casada, ela é casada até hoje, e ela estava sempre impecável. Ela estava sempre linda, arrumada e o melhor de tudo, ela estava sempre bem-humorada. Tratava os clientes com o maior prazer, né? Sempre tratou esses clientes muito bem. E ela foi, eu acho que a primeira pessoa, assim, do lado profissional que eu olhei e tirei como exemplo pra mim, né? Exemplo de vida mesmo. E aí, minha identificação por mulheres estava aumentando, né? Bom, sempre me espelhei em mulheres que trabalhavam e agora eu estava trabalhando com uma mulher que era realmente, assim, o tipo de mulher que eu sempre quis ser. Trabalhei 6 meses nessa empresa. E depois eu fui direcionada a trabalhar em uma clínica de ginecologia e obstetrícia. E aí eu caí na ginecologia e obstetrícia. E aí eu deixei de ser auxiliar de escritório para ser administradora de uma clínica de ginecologia e obstetrícia aos 17 anos, sem experiência nenhuma. E de fato eu achei que eu não fosse dar conta, era muita carga, né? Muita carga profissional e muita carga emocional. Afinal de contas, não era só com dinheiro que eu tava lidando, né? Eram com pessoas. E nossa, olhando para trás, gente, quanta coisa errada eu fiz, quantas pessoas eu já poderia ter tratado melhor, né? Mas enfim, eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento. E como eu sempre me propus a fazer da melhor forma possível tudo que eu fizesse, eu fui uma boa administradora e eu fui a melhor administradora que eu poderia ser aos 17 anos. E eu trabalhei nessa clínica por 3 anos. E, paralelo a isso, a minha experiência com movimento, com exercício físico era do judô. Hoje eu sou faixa preta de judô
E nessa época eu achava que eu só sabia fazer judô, né? E eu sempre quis ser professora. E eu sempre quis ser professora de educação física. Meu pai queria que eu fosse advogada. E eu sempre quis ser professora de educação física. E eu já havia, assim que eu terminei a faculdade, eu ingressei em uma faculdade de educação física, fiquei só 6 meses, porque me falaram que não ganhava muito bem a faculdade de educação física, e também eu ia levar muito tempo para me formar, porque era grade aberta, enfim, resolvi parar. E como eu estava atuando na clínica de ginecologia, na parte de gestão, eu falei, vou fazer gestão hospitalar. Mas meu coração não batia por gestão hospitalar. Meu coração batia por movimento, né? Eu sempre fui, desde pequena, eu sempre fui muito estimulada a me movimentar. Eu fui do judô, né? Eu era do judô, hoje eu não sou mais tão... não atuo tão diretamente no judô, mas eu era praticante, era competidora. Então, meu pai sempre me estimulou muito ao movimento. Eu falei, gente, mas eu só sei fazer educação física, eu só sei dar aula de judô. E aí, trabalhando nessa clínica de ginecologia, eu parei para olhar e falei, gente, mas olha que interessante, né? É um público tão específico, é um público tão legal. E nessa época, eu tô formada há 10 anos, isso deve ter uns 15 anos, 14 anos. Nessa época eu não conhecia ninguém que trabalhava com educação física voltada para gestante. E na época eu só pensava em gestante, eu não pensava tanto em pós-parto. E eu falei, bom, vou voltar a fazer educação física e vou fazer tudo voltado para gestante. Não conheço ninguém que trabalha com isso, vou ser uma das... Na minha cabeça eu ia ser a primeira, né, a trabalhar com isso. E aí comecei a fazer, voltei à faculdade de educação física, voltei em uma outra instituição, que era uma logística super desfavorável para mim, era um lugar que não tinha locomoção fácil. Nessa época, né, eu andava aí de ônibus. Eu lembro que o meu antigo chefe, um dos meus primeiros chefes, ele falou, você é louca, você tá saindo da faculdade tal, que é super fácil acesso para ir pra faculdade X, e lá é muito ruim, lá era a segunda turma de educação física que tava começando, e eu fui, né, como eu sempre fui daquelas mulheres daquelas pessoas, né, que o que eu acredito e eu vou até o final, independente do que o outro ache, né. E eu fui e ingressei na faculdade de educação física, e de fato fiz tudo voltado para gestante. A parte hematológica da gestante, fisiologia gestacional, tudo que eu podia, tudo que eu acreditava que estava ali dentro do meu campo de atuação, eu fui fazendo, voltado para a educação física. E, paralelo a isso, eu trabalhava nessa clínica e eu só trabalhava com mulheres, né? Os únicos homens que tinham eram os médicos, né? Os obstetras. E eu administrava a clínica, eu administrava uma equipe de mulheres. E essa minha identificação por mulheres ali continuava, né? E fiz essa faculdade durante todo esse período. E quando eu fui fazer o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, eu lembro que uma das professoras que dava aula lá no meu curso, ela falou pra mim, se eu fosse você, eu trocava o seu tema. Porque gestante... Qual academia vai querer trabalhar com gestante, né? Não tem público para gestante. Eu já dei aula para gestante e não é legal. Enfim, como eu sou daquelas pessoas que acreditam no que faz, eu fui lá e fiz o meu trabalho de conclusão de curso na área voltado para gestante. Inclusive o tema foi redução de edema através da aula de hidroginástica. Fiz análise, coleta de dados, inclusive fiz coleta de dados na empresa que depois eu ingressei para trabalhar com gestante. Fui muito bem orientada nesse trabalho de conclusão de curso e peguei meu diploma, acho que em novembro. Quando foi em dezembro, eu me inseri nessa academia que eu trabalho até hoje, na Academia Companhia Atlética. Inclusive, isso eu não tenho vergonha nenhuma de falar, porque essa história já passou aí adiante. Na época, eu não passei no processo seletivo, né? Tinha um processo seletivo escrito, tá? Eu não passei, mas a pessoa que me indicou para trabalhar nesse programa de gestante falou, não, pode confiar, pode admiti-lo que eu confio no trabalho dela. E graças a Deus, graças a essa pessoa, eu tô até hoje nessa academia, né? E realmente comecei a trabalhar com gestante.
Paralelo à gestante pós-parto, eu trabalhava com bebês também, que por sinal não é meu foco de atuação. Apesar de gostar dos bebês, apesar de dar aula para mães, às vezes com os bebês no colo, empurrando o bebê no carrinho, eu tenho foto de eu com o bebê no canguru e a mãe fazendo aula, mas para trabalhar, para dar aula, não é o meu público, realmente meu público-alvo. E ao longo desses anos, eu fui observando uma carência muito grande desse mercado. E cada vez mais uma carência, né, uma carência maior. Por quê? Aumentou as adeptas, né, de mulheres gestantes e mulheres do pós-parto nas academias, porém a qualificação profissional é pouca, né? Você pega gestantes que estão fazendo exercícios que não são tão indicados para aquele período gestacional, né? Hoje, com o boom das modalidades fitness, né, a gente pega gestantes praticando modalidades que não são indicadas no período gestacional. E sim, a fisiologia da gestante ela é diferente e ela deve ser respeitada. Então, cada vez mais eu fui me especializando mais e trabalhando mais com esse público e tentando entender e criando realmente essa empatia, né, pelas mulheres gestantes e pós-parto. E eu falo sempre que essa minha empatia, que essa minha identificação, ela acontece porque eu sempre projetei, eu sempre olhei para as mulheres que eram o que eu não era, né, o que eu não sou, e pego uma delas assim como exemplo e falo, caramba, eu quero ser como essa mulher. E vejo da forma positiva. Assim como aconteceu lá na minha vida profissional no começo, com essa minha amiga, com essa Jane, isso acontece ao longo de todos esses anos. Eu pego várias mulheres que têm o que eu não tenho, que é o quê? Uma família, que são casadas, que têm filho, porque eu não tenho filhos, de fato eu não tenho filhos, né? E eu uso elas, né, como exemplo para as coisas que eu acredito serem exemplo pro que eu acredito, que eu acredito no sentido de qualidades, de caráter, de valores, e paralelo a isso eu ajudo elas com o que eu posso ajudar, que é fazer essas mulheres estarem na sua melhor versão, na sua versão mãe, sim. Durante um bom tempo, eu usei muito a expressão, né, que as mulheres retornem ao corpo de antes da gestação. E uma vez eu fui abordada positivamente por uma aluna e ela falou, Fabiana, a gente nunca vai voltar ao corpo que a gente tinha antes. E de fato, gente, vocês não vão voltar ao corpo que vocês tinham antes, porque agora vocês são outras pessoas. E ninguém é o mesmo de um ano atrás. E se for, tá com defeito. Por quê? Pensa assim, hoje eu não estou gestante. Eu engravidei, daqui um ano eu sou uma mãe, eu sou uma mulher no pós-parto. O meu corpo não é o mesmo de antes, mas o seu corpo pode ser a sua melhor versão, ele pode ter a sua melhor versão. Sim, eu sempre acreditei que apesar de mulheres e apesar das demandas que nós temos, que são muitas, né? É casa, é marido, é filho, você pode ser uma mãe, uma profissional, uma boa esposa e você pode sim ter a sua melhor versão, né? Física, sim. E quando eu falo de física, eu não tô falando de estética. Eu não foco só na estética, eu foco no bem-estar. Porque estar bem com você mesma faz toda a diferença para que você esteja bem com o outro, com o mundo, para que você consiga olhar-se no espelho e ver e gostar do que você vê. E é tão bom quando a gente olha no espelho e gosta do que a gente vê. É claro que não são todos os dias que você vai estar se sentindo linda, maravilhosa, empoderada. É lógico que naquele dia que você fizer uma mega make para um casamento, para uma festa, você vai estar muito mais, né, se sentindo muito mais atraente, muito mais mulher, muito mais poderosa. Mas eu tento fazer com que essas mães que eu atendo, com que essas mulheres que eu atendo, elas se sintam poderosas e bem todos os dias, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que apesar das demandas serem muito grandes, nós conseguimos sim sermos mulheres e sermos, né, satisfeitas com nós mesmos, né, com o nosso corpo, longe dos padrões de perfeição, porque a perfeição não existe, né? Se alguém te falou algum dia que existia a perfeição, sinto te decepcionar porque ela não existe.
tá? Nós, mulheres normais, sempre vamos ter uma gordurinha aqui, uma celulitezinha ali, uma estria que a gente não gosta, o cabelo que tá desgrenhado, hoje o cabelo, né, não tá legal. E é isso mesmo, bem-vindas ao mundo. O mundo real é esse, né? A nossa vida, ela é baseada disso, de altos e baixos, né? E eu falo sempre que, assim, altos e baixos, e o dia que parar é que você morreu. Então é isso mesmo. E essa sou eu. Eu sou a professora Fabiana Veloso, sou formada em Educação Física e sou especialista em gestante e pós-parto. E o meu objetivo, meu propósito com o meu trabalho é fazer com que você, mãe, com que nós, mulheres, sejamos a nossa melhor versão, independente da fase que você esteja. Seja a sua melhor versão na gestação, seja a sua melhor versão no pós-parto, seja a sua melhor versão se você não é nem gestante nem pós-parto. Nunca tive filhos, mas tenho aquela barriguinha que tá me incomodando. O exercício pode me ajudar? Pode, o exercício pode e vai te ajudar. Né? E a gente tem essas mulheres que acabam optando por não ter filhos. E elas não são menos mulheres do que as mulheres que são mães, têm filho, né? Então, assim, independente de ter filho ou não, de ser esposa ou não, de ter uma profissão ou não, nós somos seres humanos, nós somos mulheres e devemos ser cuidadas e tratadas com carinho. E eu, professora Fabiana Veloso, especialista em gestante, pós-parto e no público feminino, estou aqui para ajudar você a ser a sua melhor versão. Essa é um pouquinho da minha história, né? É como tudo começou e o porquê que eu sou tão apaixonada por esse público que realmente faz meus olhos brilharem.